Amigas e amigos, conforme tínhamos anunciado no Detalhe, o nosso podcast do Foca na Estratégia, e também eu havia publicado em alguns grupos no WhatsApp, esse vídeo aqui é para fazer uma pequena resenha de um livro que eu lançado ano passado e que eu considero a leitura obrigatória para quem está querendo entender melhor o fenômeno político que tem acontecido nos últimos 10 anos no mundo e aqui no Brasil. O livro é Os Engenheiros do Caos, vocês poderão ver aí a capa. Ele é do Giuliano da Empoli, foi lançado ano passado. E quem é Giuliano da Empoli? Vou ler aqui o resumo do próprio livro. Ele nasceu em Paris em 1973, dirige o grupo de pesquisa Volta, com sede em Milão, foi secretário de Cultura do município da cidade de Florença e foi assessor por conselheiro político de Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro italiano do Partido Democrático. Então, ele vive em Paris. Nesse livro, o Giuliano analisa um dos aspectos mais relevantes para explicar o crescimento eleitoral do nacional-populismo mundo afora. Ele analisa a utilização dos dados disponíveis nas redes sociais para alavancar candidaturas mundo afora. Com cuidado primoroso, ele traz informações sobre a atuação dos bastidores dos principais estrategistas que identificaram nos algoritmos, principalmente Facebook e Google, instrumentos e informações úteis para mudar a forma de fazer política eleitoral no mundo. Eles passaram a trabalhar usando esses próprios algoritmos e a lógica desses algoritmos para poder propagar e ganhar escala as ideias e propostas desses seus assessorados. Em geral, todos eles, e nós vamos ver mais adiante, todos eles vinculados ao movimento nacional populista. Ele nos conta histórias trajetória de figuras, algumas bastante conhecidas, como é o caso de Steve Bannon nos Estados Unidos e Dominic Cummings na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mas também apresenta alguns nomes menos badalados aqui pelo Brasil, como os italianos Gianroberto Casaleggio e Davide Casaleggio, pai e filho, os norte-americanos Andrew Breitbart e Arthur Finkelstein, o inglês Milo Yiannopoulos. Cada uma dessas figuras teve papel-chave em campanhas eleitorais vitoriosas nos últimos 10 anos. Bannon, Breitbart e Yiannopoulos na campanha de Donald Trump. Cummings no Brexit e agora na última eleição do parlamento da Grã-Bretanha, com aquela vitória massacrante do Partido Conservador de Boris Johnson. Os Casaleggio, pai e filho, na criação e ascensão do movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo. E Finkelstein, que atuou desde 96 na assessoria de Benjamin Netanyahu em Israel e que desde 2009 assessora Viktor Orbán na Hungria. Ou seja, no livro, ele disseca a trajetória de cada um deles. Como é que eles chegaram aonde estão, como eles começaram, qual foi a percepção que eles tiveram para poder construir esse caminho que é indiscutivelmente vitorioso. O livro, nesse sentido, traz muita informação que é útil para a gente entender a lógica da internet, a lógica das redes sociais associada à atividade política. Ele consegue identificar alguns aspectos comuns mais relevantes na forma de atuação desses estrategistas. Cito alguns deles aqui. A percepção de que os algoritmos das redes sociais são baseados na cultura do engajamento e não da intermediação da discussão. Ou seja, o maior valor advém do maior número de curtidas e compartilhamentos, independentemente dos conteúdos. Ou seja, não importa muito a discussão, não importa muito o fato em si, importa é você conseguir causar, é você conseguir gerar curtidas e gerar compartilhamentos.
Essa é a base do algoritmo. A segunda percepção é a compreensão de que a partir da ação em massa nas redes sociais, a política deixa de ser centrípeta, ou seja, atraída pelo centro, para ser centrífuga, fugindo do centro, substituindo a lógica direita versus esquerda pela lógica povo versus elite. Ou seja, a ideia é trabalhar os extremos a partir da revolta latente existente na sociedade. Revolta, frustração, ou seja, a ideia de que os extremos não se comunicam diretamente, mas acabam se tocando. Ele inclusive ressalta que muitos dos apoiadores das ideias e propostas propagadas por essas candidaturas vitoriosas não se resume necessariamente a quem se coloca como sendo de direita ou fascista, simpatizante do fascismo. O terceiro fator que ele chama atenção é a combinação de formas de comunicação que exploram tanto as emoções negativas das pessoas e grupos, quanto também são capazes de mostrar seu lado festivo e libertário por meio do escárnio. Afinal, como pontua o autor, nada mais devastador para a autoridade que o impertinente, que transforma a autoridade em objeto do ridículo. Então, os memes, as frases curtas, as mensagens objetivas, não importa muito se verdadeiras ou não, mas elas atuam para destruir a reputação dessas autoridades. Então, esse é o. E com escárnio, com brincadeira, com ironia. Outro fator que ele chama atenção no livro, que é para a gente refletir bastante, é que, segundo ele, os progressistas no mundo, na história do século XX e XXI, trocaram uma mensagem essencialmente otimista e transformadora do tipo torne seu sonho realidade, por uma mais conformista do tipo torne a realidade seu sonho. Ele inclusive cita como exemplo as duas campanhas de Obama. A primeira em 2008, cuja palavra de ordem era Yes, we can. Sim, nós podemos. E na reeleição, e durante todo o mandato, Don't do stupid stuff. Uma tradução livre, não faça bobagem. Ou seja, a mensagem deixou de ser transformadora, deixou de ser utópica, deixou de ser revolucionária, passou a ser mais conformista. Ao fazer uma analogia com a física, o autor explicita que as forças não populistas, não nacional-populistas, precisam compreender que a época da política newtoniana já foi superada pela política quântica, onde a versão de mundo e dos fatos que cada um de nós vê, enxerga e acredita é invisível para os outros. Isso significa ser impossível praticar aquele famoso mantra. Para a gente poder entender melhor as coisas, precisamos nos colocar no lugar do outro. Não é possível mais isso porque as bolhas não se comunicam, não se interligam. A política quântica, inclusive, ela é cheia de paradoxos. Eu vou ler aqui um trecho da conclusão do livro dele, que eu acho que resume bem a mensagem que ele quer deixar. Diz ele aqui: a política quântica é plena de paradoxos. Bilionários se tornam porta-estandartes da cólera dos desvalidos. Os responsáveis por decisões públicas fazem da ignorância uma bandeira. Ministros contestam dados de sua própria administração. O direito de se contradizer e ir embora, que Baudelaire invocava para os artistas, virou, para os novos políticos, o direito de se contradizer e permanecer sustentando tudo e o seu contrário, numa sucessão de tweets e de transmissões ao vivo no Facebook, que vai construindo tijolo após tijolo uma realidade paralela para cada um dos seus seguidores. Então, e mais adiante ele fala, ele citando Keynes, fala, quase toda, ainda passadas a Primeira Guerra e a Revolução Soviética, Keynes, na sua Summer School, fala o seguinte para os seus alunos, aspas, quase toda a sabedoria de nossos homens de Estado foi erigida sobre pressupostos que eram verdadeiros numa época, ou parcialmente verdadeiros, e que o são a cada dia menos. Nós devemos inventar uma nova sabedoria para uma nova época,
E, ao mesmo tempo, se queremos reconstruir algo de bom, vamos precisar parecer heréticos, inoportunos e desobedientes aos olhos de todos aqueles que nos precederam. Aí termina ele dizendo, é desse espírito, o autor, é desse espírito, ao mesmo tempo, criador e subversivo, que todos os democratas deverão se apropriar para reinventar as formas e os conteúdos da política dos próximos anos, se quiserem ser capazes de defender seus valores e suas ideias na era da política quântica. E aí nós chegamos aqui ao Brasil. Eu vejo vários representantes, lideranças, tanto no parlamento como fora dele, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, que não votaram no Bolsonaro e que hoje se sentem, que se colocam em oposição ao Bolsonaro, reproduzindo a lógica do que o autor chama de política newtoniana. Quer usar para esse novo cenário, para essa nova forma de fazer política, a mesma de antes. Ainda continua insistindo no conceito de direita e esquerda, não entendendo que isso já está superado na disputa política. Continuam querendo trabalhar com a lógica. Alguns falam que temos que construir uma frente democrática anti-Bolsonaro. Não se trata disso. Qual a saída, então, para quem não aderiu ao governo Bolsonaro, para quem não apoia o governo Bolsonaro? E aí vai a minha opinião como consultor político. Seguindo o que diz o livro, que eu recomendo a leitura, eu fiz aqui uma pequena resenha, seguindo o que diz o livro, essas pessoas precisam reinventar a forma de abordagem. Precisam entender e propagar nas suas bolhas, não fake news, mas precisam transformar as suas mensagens em mensagens curtas, objetivas, que resgatem o sonho de mudança. Mas para resgatar o sonho de mudança, precisa voltar a ouvir o povo, coisa que esses segmentos pararam de fazer. Se olharmos o resultado de 2018, todas as candidaturas que não atuaram nos extremos foram varridas pelo eleitorado. O eleitorado não quer mais mediação, explicação detalhada, ele quer respostas simples, mesmo que para problemas complexos. Quem não entender isso para fazer campanha eleitoral, já nas eleições municipais de 2020, vai ser derrotado, principalmente nas cidades com mais de 50 mil eleitores. Fazer um movimento assertivo, transformador, que respeite o direito individual de cada um se manifestar nas redes, porque as redes sociais permitiram isso. Elas trouxeram para o protagonismo as pessoas que não tinham nenhum tipo de visibilidade. E as pessoas não querem mais e não vão mais abandonar isso. E os algoritmos estimulam que elas falem para quem gosta de ouvi-las. Portanto, cada um fica na sua bolha. Como quebrar isso? Vai ter que se criar bolhas próprias que sejam capazes de aderir mais e mais pessoas para se contrapor a essas alternativas. Não adianta ficar tentando convencer convertidos. Precisa trazer gente nova com essa visão, segundo as suas ideias e as suas propostas. Bom, nos próximos vídeos nós continuaremos falando sobre algumas dicas em relação ao processo eleitoral para quem pretende se candidatar nas próximas eleições. Lembrando que nós temos à disposição um curso online muito baratinho, R$ 177, que aqui mesmo nesse canal do YouTube você pode ver lá o link, o vídeo explicando como é esse curso, que qualquer pessoa que pretende se candidatar esse ano deveria fazer para poder se preparar melhor. Um grande abraço.